estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino. Eu tive um breve recesso por um problema pessoal, mas estou aqui de volta. Fiquem aí. Bom, gente, começando mais um programa, hoje eu estou trazendo aqui a Bruna Ferreira. A Bruna, algumas pessoas já ficaram sabendo, ela é uma profissional aqui da nossa cidade, uma empreendedora, e ela trabalha com confeitaria e ela participou de um reality há algum tempo atrás, bem pertinho aqui, tá bem recente. E ela vai contar aqui um pouquinho de como é que foi essa trajetória dela, como ela começou nesse mundo da confeitaria e como é que foi essa experiência. Bruna, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Cris. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, de eu contar um pouco da minha história e de eu falar como foi o processo para entrar dentro do programa. Que ótimo. Vamos lá. Bruna, você é daqui de Cubatão? Você é nascida e criada aqui? Na verdade, eu nasci em Santos, só que cubatense desde sempre, né? Só nasci lá e vim para cá. Sempre criada aqui. O meu pai também é cubatense nato, já minha mãe não, minha mãe é nordestina. Então, Cubatão é minha cidade. Então, você é santista de nascença, mas cubatense de coração. De coração, sempre. Como muitas pessoas. Bruna, vamos lá, eu queria saber, como é que você começou, qual é a sua formação? Você não começou na confeitaria, eu imagino? Ou começou? Não, então, o meu primeiro contato com a confeitaria, eu tinha 12 anos de idade, né? Eu sempre fui muito amante da confeitaria. Sempre gostei de pesquisar, de inventar na cozinha. Minha mãe ficava louca comigo, né? Aí, deu um dia assim, eu falei bem assim, eu sempre gostei de ser independente, de fazer o meu dinheiro. Eu vendia card, eu amassava latinha, eu sempre fazia de um jeito para conseguir uma graninha ali, né? E aí eu falei um dia, mãe, se eu vender bombom na rua, né? Minha mãe falou assim, ai, Bruna, não comece a inventar, pelo amor de Deus, né? Aí eu falei assim, não, mãe, mas será que vai ser legal? Não sei, né? Aí eu enchi tanto o saco da minha mãe, do meu pai, que um tio meu decidiu investir. E aí ele me deu, nunca vou esquecer, R$30 na época. Aí aqui na nossa cidade tinha a Proplastic. Você tinha 12 anos? Eu tinha 12 anos. Em 2006, isso. E nunca vou esquecer, porque foi no mesmo ano da novela Chocolate com Pimenta. Que foi uma grande inspiração para mim também. Aí eu peguei, a primeira versão, né? Depois reprisou várias vezes. Aí eu peguei, fui na Proplastic, não sabia como comprar, cheguei na vendedora, ela me explicou mais ou menos como eu fazia. E eu fiz e saí para vender aqui na avenida mesmo. Eu tava com a minha priminha tinha 6 anos na época. Falei, Angela, vamos lá comigo, quem sabe, né? E fui vender. E não é que deu certo? Ali onde agora é a Lojas Mel, era uma galeria, né? Era uma passagem livre. Sim, sim. E foi ali que eu vendi. Aí para todos os lojistas? Não, eu vendi na porta mesmo? Na porta. Eu primeiro peguei e falei assim, eu vou entrar aqui dentro e vamos ver. Era bem na hora do almoço. E eu pensei, hora do almoço, o pessoal quer um docinho. E fui. Aí eu peguei, aí eu comecei a oferecer, óbvio que ninguém, né? Ah, não, obrigada. Os nãos, meus primeiros nãos. Aí até que passou um senhor, alto assim, branco, nunca vou esquecer, do olho clarão, bem altão, eu era criança, né? Aí ele passou me olhando, aí eu já, opa. Aí daqui a pouco ele voltou, aí eu, ai Jesus. Aí ele perguntou, o que você tá vendendo? Aí eu falei, BC, eu tô vendendo bombom, trufinhas, né? Aí ele, tem quantas aí? Aí eu peguei e falei mais ou menos a quantidade que tinha, eu lembro que eu vendia por 80 centavos. Aí ele, você tem troco para R$20? Não lembro quanto. Aí eu falei, não tenho. Aí ele falou assim, então pera só um pouquinho. Aí ele foi lá, trocou o dinheiro, e me deu o dinheiro e falou assim, eu vou querer comprar todos. Menina, mas eu fiquei com medo. Eu falei, Jesus, é sério? Ele falou assim, é sério. Aí eu peguei e dei todos os saquinhos para ele. Eu falei, Angela, vamos embora, pelo amor de Deus. E aí de lá pra cá eu falei assim, não, eu gosto disso, é isso que eu vou fazer. Só que lógico, eu tava no ensino fundamental, eu estudava no Anchieta, que eu morava aqui no Costa Silva, né? Aí eu tive que estudar, fui pro camp, aí eu meio que me afastei da confeitaria, mas sempre conectada, né? Eu me formei primeiramente no técnico em nutrição e dietética. Então você já foi buscar, de certa forma, né? Meio que
Consequente, mas você foi, Sim, né, buscar porque isso. daí depois eu pensei comigo, a gastronomia naquela época era uma área muito discriminada e pouquíssimo conhecida. O pessoal falava de gastronomia e achava que era astronomia, uma coisa totalmente diferente. Tanto que a minha mãe tinha uma amiga que a filha dela fazia gastronomia. E quando ela foi contar para minha mãe, ela falou, ai, Elisa, a Letícia tá lá fazendo gastronomia, né? Eu tentei avisar, mas não tinha como. Então tinha esse ar de preconceito. Então eu pensei comigo, eu quero mexer com alimento. Vou fazer técnico de nutrição, depois eu me formo em nutrição, talvez, não sei. Né? Mas aí não, aí eu fui para gestão de recursos humanos, nada a ver com nada. Mas sempre ali conectada. E aí quando foi em 2016, que diante de uma crise aí financeira tremenda, né? Tanto eu quanto várias empresas daqui da cidade mesmo fechou naquela época. Eu lembro, foi um 2015, foi um 2016, ano muito foi puxado bem complicado. pra todos. Aí eu e meu esposo estava recém-empregado, eu estava com um filho pequenininho, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sabia que eu gostava. Mas nessa época você estava desempregada. Estava desempregada. Eu sabia o que eu gostava de fazer, mas eu não sabia fazer, Cris, assim, né? Um bolo para um aniversário, né? Falei, Jesus. Então eu peguei e pensei comigo, eu estava com pouca verba, vou comprar uma caixinha de leite condensado, ali um creme de leite, vou fazer um brigadeiro de colher, porque nesse mesmo ano foi o boom do bolo de pote. E eu queria fazer uma coisa diferente. Pensei comigo, vou tentar fazer uma coisa diferente para ser novidade, né? Então eu comecei a fazer docinhos de compota, sabe aqueles docinhos de compota? Caseiros. Caseirinhos, só que no pote, pra pessoa comer de colherada mesmo. Então eu fiz brigadeiro de colher, depois eu fiz paçoquinha cremosa, tortinha de limão, tortinha de maracujá. Mas nesse dia, que foi o primeiro dia que eu saí pra vender, eu fiz só 3 unidades, com uma caixinha de leite condensado. Falei, vou tentar vender esses 3, se eu vender bem, se não... Aí eu fui, com medo, uma sacolinha de papelão e os 3 docinhos lá. Eu falei, vou tentar vender, Cláudia. Se eu conseguir esse dinheiro que eu pegar, eu já vou comprar outro leite condensado e vou fazendo, né? E vamos ver. Eu consegui vender dentro da lotação, que naquela época tinha lotação, né? Aí eu já paguei minha passagem, eu vou até a avenida mesmo assim. Aí eu consegui vender, eu falei, que bênção, então tá ótimo, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou comprar mais leite condensado. E de fato, eu fui fazendo. Eu sei que a minha primeira venda, eu vendi 3. E nas últimas semanas, que depois eu parei, né, para realmente trabalhar somente com a confeitaria, eu já estava vendendo 70 por dia. Aqui na Avenida 9 de Abril mesmo. Foi um número bom, né? Na mão, sem carro, sem bicicleta, na lotação. Vindo de lotação, eu estava de ônibus. E aí, depois nesse período, você não cogitou a possibilidade de voltar a trabalhar registrada, CLT? Então, ou você até tentou e não conseguiu? Então, eu parei de fazer meus docinhos na rua para realmente trabalhar para o CLT. Só que mesmo no CLT, eu vendia meus docinhos também. Então, eu consegui casar o CLT junto com as minhas vendas. Passou a ser um dinheirinho a mais. É uma rendinha extra. Porque o que acontece, Cris? Uma coisa que é o que eu costumo sempre falar. Empreender tem os seus desafios, né? E vender, se a gente que é vendedor PAP, né, de porta em porta, que vende na rua, é muito complicado, porque tem dias gloriosos e tem dias que nem tanto. E a pessoa tem que estar preparada para isso. Tem que estar preparada. Né, para não desanimar. Eu não estava preparada financeiramente para esses dias ruins. Que são muitos, né? Que são muitos. A maioria, para quem está começando. Meu filho pequenininho, dependendo totalmente de mim. Eu morava na casa da minha mãe, a gente morava no Bolsão já nessa época. E eu estava querendo casar, né? Construir a minha família mesmo. Então eu falei pro Cláudio, Cláudio, eu preciso de um fixo. E aí a gente tenta casar aí com uma renda extra. E foi isso que eu fiz. Aí quando foi no finalzinho de 2016, eu já estava vendendo até bolo de encomenda, né? Que eu comecei a aceitar, o pessoal começou a pedir, você não faz bolo de aniversário? Eu, não, mas... Aí eu falei, eu vou parar de ficar falando, não, vou aceitar. Aí eu aceitei minha primeira encomenda, fiz, tremendo, mas deu certo. Então no final de 2016 eu já estava fazendo bolo até para festa. Fiz um curso também com o professor de Santos, maravilhoso. Aí você foi procurar se capacitar. Se capacitar. Tinha juntado uma grana. Aí foi muito engraçado, porque eu conto essa história, porque foi muito engraçado mesmo. Eu estava na minha casa, naquela época não tinha o YouTube como é hoje, né? Cheio de canal de confeitaria, cheio de receita. Falei, caraca, eu vou começar a fazer bolo, mas não sei fazer bolo, precisava ver uma receita, né?
Aí eu achei um canal, Zequinha de Oliveira Cake, nunca vou me esquecer, esse canal não existe mais, infelizmente. Me ajudou muito. E aí eu pesquisando outra receita, apareceu a receita do Marcelo Bellini. Aí eu cliquei. Aí eu, nossa, que legal esse homem, ensina tão bem. Quando eu fui descobrir, ele morava em Santos e dava aula lá pro Chique. Falei, caraca, mora aqui perto de mim. Se eu puder, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer o curso com ele. E assim eu fiz. Com o dinheiro que eu vendia os doces na rua, eu juntei e consegui pagar o curso. Então foi assim uma porta de entrada também para eu começar a aceitar os bolos de encomenda, né? E você, imagino que você teve que também montar uma estrutura para poder trabalhar com uma encomenda maior, né? Sim. De panelas, vasilhas, Sim. batedeira, porque você não tinha essa estrutura. Nada. Quando eu comecei a fazer os doces de pote, eu fazia com os utensílios da minha casa. E aí era complicado, porque era a mesma espumadeira que a minha mãe fazia o arroz, mexia o alho. Eu falei, não, peraí. Vamos fazer diferente. Aí eu comecei todo o dinheiro que entrou, assim, os primeiros meses foi todo revestido. Por isso que eu falo que eu não tinha essa estrutura financeira no começo, né? Eu fui criando no decorrer dos meses. Comprei os utensílios, minhas espátulas, comprei uma panelinha rosa, nunca vou me esquecer, para fazer só brigadeiro. Só brigadeiro, não fazia comida, não fazia nada com aquela panela. Tinha o meu mexedor também, que era tudo só da minha confeitaria. Eu colocava numa caixa e deixava lá. A casa da minha mãe era muito quente, de telha, tinha gato. Difícil trabalhar no calor, massa, nossa, chocolate. Era terrível. Aí eu tive que adaptar tudo. Então eu só trabalhava de noite, só de noite mesmo, a partir das 9 horas. Para no dia seguinte, 8 horas da manhã, estar lá no serviço. E nesse período, você tinha ajuda de alguém ou você trabalhava sozinha? Como a tua família reagiu quando você resolveu empreender nessa área? Você teve apoio? Então, eles já tinham mais ou menos essa noção, porque eu já tinha, não foi a primeira vez, né, que eu já tinha trabalhado quando eu tinha 12 anos, que eu cheguei a trabalhar legal com 12 anos. Eu comecei a vender na escola, minha mãe começou a vender no hospital que ela trabalhava. Foi durante um bom tempo. Comecei com uns 12, eu entrei no camp com 15, 14, então esse tempo todo eu vendi docinhos. No início eles ficaram meio assim, né? Ai, vamos ver, né? E tudo mais. Meu pai morava com a gente naquela época, ele não respeitava, então chegava depois do almoço, ele queria pegar um doce, não falava, não sabia separar. E eu tive que me posicionar, falava, gente, não, aqui é o meu trabalho, não pode comer, eu sei que dá vontade, mas não tem como. E essa, Cris, é uma grande dificuldade que eu percebo. O apoio que devia vir de dentro da família começa no simples fato da pessoa respeitar. Não, aquele leite condensado eu não posso fazer um bolo com ele porque é da confeitaria dela. E as pessoas não têm esse entendimento, né? E é de conseguir entender isso. Separar. E depois você, com o tempo, é que foi se profissionalizando, né? Sim. Devidamente. Bom, a gente vai parar por aqui para um breve intervalo e a gente já volta para continuar conversando com a Bruna. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Voltando para mais um bloco do painel feminino. Bruna, depois de tudo isso que você já contou pra gente, quando foi que você resolveu e viu a necessidade de montar um delivery? Então, em 2021. Eu estava na minha licença maternidade e aí eu comecei a fazer os doces, né? Voltei a trabalhar na minha casa, era pandemia. Então, por mais que as pessoas pedissem bolo de encomenda, de festa, as pessoas começaram a fazer os próprios bolos, porque estava com aquele risco, Todo mundo tinha bastante tempo, né? Sim, aí o pessoal falou, opa, eu faço. Foi onde o Faça e Venda de fato explodiu. E aí, quando foi em 2022, no finalzinho de 2021 para 2022, eu trabalhava na Prefeitura de Santos, né? E eu já estava com a consciência que eu ia pedir exoneração para dedicar o meu trabalho apenas na confeitaria. E aí eu pensei comigo, bom, eu vou abrir um delivery. O delivery estava super em alta justamente por conta da pandemia. Eu primeiro estudei ali o mercado, eu sabia que voltar para a rua não ia,
dar certo, até mesmo porque era pandemia. E o delivery era o sistema ali mais fácil de eu conseguir empreender. E assim eu fiz, aí eu peguei, comecei a estudar sobre o iFood, né? Aqui na nossa cidade, infelizmente, naquela época tinha apenas o iFood, né? Tem Uber Eats, um monte de plataforma, mas só o iFood que funcionava. E aí eu pensei, vou começar a fazer, fiz um marketing legal, chamei algumas influenciadoras aqui da cidade para me ajudar na divulgação e graças a Deus foi um sucesso. E você ficou com o delivery quanto tempo? 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, quase 2 anos. E nesse meio tempo, você passou a usar outras plataformas para divulgar? YouTube, porque eu sei que hoje você tem um canal, né? Sim. Foi aí que você começou a usar primeiro o YouTube e depois o Instagram? Não, o YouTube eu criei o meu canal em 2016, quando eu comecei na confeitaria. Ah, você já começou... E já coloquei no YouTube, porque todo bolo que eu fazia dava errado. Falava, gente, murchava, quebrava, solava. Mas você mostrava assim mesmo? Mostrava, eu falava, eu tô errando em alguma coisa, preciso gravar para entender. E eu postava. E não é que o pessoal começou a se identificar, gente, eu fiz essa receita e também deu errado, deu ruim. Eu falei, nossa, aí tem. E aí eu criei uma comunidade no YouTube sem intenção nenhuma. Em 2021 foi onde eu comecei a levar o YouTube a ferro e fogo, também como profissão. E em 2022, com a abertura do delivery, que eu inaugurei meu Instagram. Porque até então eu tinha Instagram, mas eu não mexia, eu não postava nada, eu não publicava nada. Aí comecei a mexer no Instagram em 2022, para ser mais exata, em março de 2022. E aí também explodiu, graças a Deus. Aí depois que você saiu do delivery, você ficou trabalhando de que forma? Eu comecei a dar aula de confeitaria, o pessoal começou a me pedir bastante. Você se descobriu professora? Sim, meu negócio é falar. E aí, como eu já ensinava através do YouTube, e o pessoal falava, pô, por que você não dá aula, né, e tudo mais? E eu recebi um convite para dar uma aula numa feira de confeitaria em São Paulo, Nossa, através de uma empresa. Aí eu falei, eu vou dar uma aula lá. E tudo isso aconteceu por conta da rede social, Por conta das redes sociais, principmente por conta do Instagram. É a força da rede social mesmo. Demais, demais. Aí eu peguei, fui tremendo, mas fui, na raça. Cheguei lá, nossa, achei uma delícia, foi uma bagunça, foi muito gostoso. Eu falei, cara, é isso, gostei, quero mais. E aí eu comecei a estudar para isso, né, Cris? Porque até então eu não tinha noção nenhuma de como montar uma aula, como explicar. Eu sabia toda a parte técnica, assim, de acordo com os meus estudos. Mas passar isso... ter a didática, né? Sim, então, de uma forma profissional, Sim. no qual a pessoa consiga entender de fato, aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a fazer gastronomia, tudo EAD, né? Porque, infelizmente, não tenho como estar presencialmente numa faculdade agora, por conta das crianças, da correria, mas muito bom. E comecei a fazer pós também em panificação e confeitaria e docência no ensino superior. E tudo isso, você dá aula de todos esses produtos? Sim, massas tradicionais da confeitaria, aquelas massas clássicas, né? Um chiffon, um pão de ló, recheios também, como montar e estruturar um bolo. Mas o meu ponto forte mesmo, Cris, é o faço e venda. Que é doces para vender no delivery, vender na rua, é onde é minha praia. Você pode chamar de coisas mais populares? Sim, né? sim, é os doces que de rua, né? Não requerem tanta sofisticação, tanto tempo e gasto, né? Sim, sim, esse é o meu ponto forte, é que eu gosto de ensinar, gosto de falar muito sobre empreendedorismo também, como a pessoa consegue começar do zero, que foi o que aconteceu comigo. Então, falar sobre faça e venda é o que me motiva. Você gosta de mostrar para as pessoas a tua experiência e Sim. provar realmente que dá certo. Que dá certo é que eu vivenciei, né? Foi o que aconteceu comigo. Então, é minha praia. E como é que você começou a montar esse curso? Você tem apostila, são aulas online, tem grupos de... Como é que funciona isso? Então, foi também em 2022, o meu primeiro curso foi o da Páscoa, que é o Páscoa Lucrativa. Eu comecei a gravar. Falei, vou montar umas aulas aqui. Eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria, que era fazer um curso totalmente online, justamente também por conta da pandemia. Só que antes eu também já tinha tido uma experiência, voltando um pouquinho, em 2019, eu dei uma aula avulsa para uma pessoa que me pediu assim, umas orientações, eu já tinha gostado, mas até então, né, presencial. Aí eu não queria aquilo no momento porque eu sabia que eu não ia ter retorno. Então a minha ideia era realmente fazer o curso online. Não tinha câmera, não tinha técnico, não tinha absolutamente era mais um problema, porque se antes você não tinha os equipamentos para fazer o doce, você adquiriu, agora não tinha mas você ia ter as coisas para criar os vídeos, não tinha né? luz, não tinha nada.
Falei, mas eu vou fazer assim mesmo, não tinha nem ventilador. Aí, não tinha ventilador. Aí eu falei, meu Deus, vou fazer. Fiz, o curso ficou maravilhoso. E aí, estudando sobre marketing, eu tentei fazer um lançamento semente, que o pessoal fala, que faz aquelas lives, né, para lançar, abrir a abertura, fazer a abertura do carrinho, né, no caso. Gente, Páscoa, pleno fevereiro, minha casa 60 graus, eu sem ventilador, sem ar-condicionado, a Clarinha gritando no fundo, o Paulinho, mãe, eu quero chocolate. Eu falei, meu Senhor Jesus. Mas eu falei, vou fazer mesmo assim. E não é que deu certo? Saiu. Saiu e teve aluna. Eu consegui fazer minha sequência de live certinho. Mas, ó, nessa última live, o pessoal falando, gente, como essa mulher é guerreira, não é possível que ela tá conseguindo fazer essa live. Minha mãe me ligou depois chorando. Bruna, me deu uma vontade de sair correndo para te ajudar, porque eu tava pingando de calor, a Clarinha no colo, e eu mexendo no recheio, te juro, e tá no YouTube, que é pior. Esse registro existe. Existe. A ela Clarinha não gritando. Tirou, ela não editou. Não editei, não tirei, eu falei, vou deixar aí, pra o povo ver que é verdade. Aí, eu terminei a live, eu só olhei pro Paulinho, eu vou tomar um banho, vou na Casa Bahia comprar um ventilador que eu não aguento mais. Mas no final deu certo. Aí eu montei essa primeira turma, deu certo, abri, aí passou a Páscoa, fechei. Depois eu montei um outro curso, que também deu muito certo. Aí esse curso já era mais voltado para quem quer fazer bolo mesmo, né? Massa, recheio, caldas, estruturação. E depois eu falei bem assim comigo, né? Porque assim, o curso online é maravilhoso, mas você tem que dar aquele suporte. E eu, na correria do dia a dia, às vezes não conseguia estar ali no WhatsApp, mandando mensagem, respondendo e-mail. Eu pensei comigo, eu vou fazer de uma forma no qual eu consiga ajudar essas pessoas e eu consiga dar um suporte para elas, mas assim, que seja algo mais completo. Foi onde eu criei os e-books. E aí o e-book é uma venda perpétua, eu não faço lançamento nem nada, eu deixo ele lá no canal no YouTube, no meu Instagram. Inclusive, quem quiser pode ir lá, clicar no link da bio e garantir o seu combo de apostilas, porque tá muito legal. Bruna, e agora, conta pra gente como foi participar do programa. Você resolveu se inscrever por quê? E como é que foi essa experiência? Então, eu vou ser bem honesta com você, foi do nada. Tava na minha casa... Deixa eu só te interromper. Ela participou de um programa que seja doce. Isso, né? da no GNT. Canal, da GNT. Então, eu tava na minha casa, falei, Deus, né? E se eu participasse de um reality? 2019, isso. Aí eu cheguei no meu cunhado, eu falei, Rafa, eu vou me inscrever nos reality aí, vamos ver, né? Aí o Rafa, lá vai a Bruna. Eu falei, vou. Aí eu peguei, fui no site da Globo mesmo, no GNT, sabia que tinha um programa, já assistia. Falei, vou me inscrever, isso em 2019. Me inscrevi em outros realities também, mas deixei com Deus. Eu falei, Senhor, se tiver que ser, passa 2019, 2020, 2021, 2022. Quando foi no ano passado, estava na fono do meu filho à noite, aí me mandaram uma mensagem. Oi, você é a Bruna, que fez inscrição no programa Que Seja Doce? Eu só respondi, é vírus? Né? Assim, não vou clicar em nada, não vou... Ela, não, eu sou da equipe do programa, a gente recebeu sua inscrição. Eu falei, gente, mas eu lembro que faz muito tempo, eu não lembrava a data. Aí ela confirmou o ano que eu fiz, eu falei, meu Deus, me ligou, aí eu senti uma confiança a mais, a gente fez uma call. E era verdade. Aí ela pegou e começou a passar o passo a passo da triagem, né? Eu quero uma entrevista sozinha, depois uma entrevista com a minha dupla. Já sabia que o programa era duplo. Eu pensei, dupla minha mãe. Aí cheguei na minha mãe e falei, mãe, tá onde? Tô em casa. Vamos participar de um reality. Ela, Bruna, não inventa, não vou participar de nada. Eu falei, Sara, vai sim. Aí eu expliquei pra ela, Bruna, pelo amor de Deus, será que isso é verdade mesmo? A gente fez a entrevista em dupla. Depois a gente teve que fazer toda a parte de documentação, que é tudo muito a fundo. Isso ninguém fala, né? Mas a gente teve que tomar vacina, tudo certinho, sabe? Deixar tudo em dia, em ordem. Aí um dia na minha casa, eles me ligaram, fizeram uma sessão de perguntas, se eu tinha parente com político, se eu tinha pretensão de... pública. Se eu era uma pessoa pública, se eu tinha vontade de me candidatar à presidência. Eu falei, não. Ela perguntou, você já participou de algum reality? Eu falei, não. Ele, então, porque essa vai ser a primeira vez que você vai participar, porque você foi aprovada. Eu comecei a gritar. Não acredito, que não sei o quê. Foi uma festa, só que eu não podia falar pra ninguém.
A gravação do reality foi em novembro do ano passado. Nossa. E o programa passou dia 22 de abril. Sim, agora. Agora, foi recente e eu tive que guardar segredo. Menina, foi uma loucura, mas foi uma delícia também. Que experiência, Cris. E você ficou em segundo Em lugar. segundo lugar, fui vice-campeã. E difícil, né? Porque os pratos lá, o que a pessoa leva, é tudo muito complexo, aparentemente. A etapa do programa é assim, são 3 provas, né? Tem o cartão de visita. Aí depois tem a primeira prova. O cartão de visita a gente leva de casa, já pronto. Que é como se fosse a primeira impressão. Aí a primeira prova é eles que estipulam, definem direitinho. E aí se você passar dessa primeira prova, você vai pra final. Aí na primeira prova eu ganhei. Eu fiquei, nossa, né? Foi o churros, né? Que eu fiz um churros de doce de leite com pralinê de coco. Aí fui pra final, que foi do bolo de pote. Eu falei, cara, é a minha área. Aí eu fiz um bolo de limão, né? O pessoal gostou bastante e tal. Eu peguei o segundo lugar. Foi uma bênção. Foi muito Nossa, gratificante, porque é uma vitrine, né? Nossa. Uma a mais, né, Bruna? Verdade. Bom, gente, a gente ficou até aqui, conhecemos a história da Bruna, que é uma empreendedora, uma vencedora e pode servir de exemplo para muita gente. Então, eu queria que você deixasse aqui, a gente está finalizando o programa, uma mensagem e as suas redes sociais, Bruna, para as pessoas fazerem aula com você, conhecerem o teu trabalho, né, se inspirarem em você. Sim. A mensagem que eu deixo é que se você tem o sonho de empreender, né, de ser uma pessoa autônoma, no qual faça seu próprio horário, saiba que tem seus desafios, né, mas colocando Deus à frente, batalhando, estudando, não dando razão para o não, que a gente sabe que tem não dentro de casa, fora de casa principalmente, a gente tem que seguir, não pode parar, e continuar buscando, né, lutando pelos seus sonhos, que, olha, eu sou prova viva que dá certo. Que é possível, Que é possível, mesmo do zero, numa cozinha de 80 graus, sem equipamento nenhum, a gente consegue. Deixa o seu Instagram e o seu telefone. Meu Instagram é Bruna Ferreira Confeitaria. Meu canal no YouTube é Bruna Ferreira. Só colocar no YouTube que já aparece lá. Meu WhatsApp tá tudo dentro do link na bio do Instagram. Vai lá no Insta, já me segue, já se inscreve, já deixa aquele seu like, já compartilha para geral. Bom, a gente fica por aqui. E, por favor, prestigiem essa grande profissional aqui da nossa cidade. Ai, obrigada. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Ficamos por aqui, gente.